Funcionários que foram demitidos da agência de viagens 123 Milhas no início desta semana estão usando o LinkedIn para falar sobre o desligamento em massa que ocorreu na empresa e buscar recolocação no mercado de trabalho. A 123 Milhas não fala em demissão em massa, mas diz que houve um plano de reestruturação interna com redução do tamanho da equipe para se adequar ao novo contexto da empresa no mercado. Ela também não revelou o número de trabalhadores desligados ou setores atingidos, mas ex-funcionários disseram que mais de 1.000 pessoas foram demitidas na segunda-feira. Profissionais relataram que a empresa adiantou o pagamento do salário deles, que seria feito no 5º dia útil de setembro, mas que ainda não informou como será o acerto das verbas rescisórias. A lei trabalhista prevê que os valores de rescisão devem ser pagos até 10 dias após a demissão. No entanto, na terça-feira, a 123 Milhas entrou com um pedido de recuperação judicial, o que pode mudar o prazo para o pagamento dessas verbas. Para um ex-colaborador que não quis se identificar, os funcionários estão tão ou talvez até mais lesados que os próprios clientes. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,9% no segundo trimestre de 2023, na comparação com os 3 meses anteriores. Foi o que informou o IBGE nesta sexta-feira. Esse é o 8º resultado positivo consecutivo do indicador em bases trimestrais. Para o comentarista de economia, Marcelo Guedes, a notícia é promissora. Notícia excelente para a economia brasileira. O PIB do segundo trimestre de 2023, anunciado hoje, aponta um crescimento de 0,9%, onde tínhamos uma expectativa de crescimento de 0,3%. Esse número representa 3 vezes acima da expectativa. Outro ponto positivo, quando a gente avalia essa posição do PIB no segundo trimestre, é que esse crescimento ele vem motivado pela reação da indústria. A indústria, ela evoluiu, ela cresceu 0,9%. Foi destaque nessa medição, juntamente com os serviços, que também demonstram e mantêm-se mostrando robustez aos números de crescimento. Aí fica aqui a dúvida, a pergunta: e o segundo semestre? O que a gente aguarda desse segundo semestre? A notícia, diante da expectativa vista, diante desse relatório, faz com que acreditemos que o segundo semestre ele possa ser melhor do que o que se aguarda, uma vez que o Banco Central brasileiro começou a diminuir os juros, a Selic. Isso melhora o custo do preço de capital para as indústrias, para as empresas, para o comércio, para as famílias, podendo fazer com que a economia continue nesse ritmo de crescimento. Uma coisa é bastante positiva e certa: o Banco Central já deve estar revendo a sua projeção do crescimento do PIB através do seu Boletim Focus, que previa um crescimento para esse ano de 2023 na ordem de 2,3%. Acredita-se aí que podemos chegar nos 3% esse ano de 2023, igualando a margem obtida no ano de 2022. Também, com certeza, deveremos ter uma revisão do crescimento para 2024. Hoje o mercado espera um PIB de 1,3%, onde possivelmente esse número possa ser elevado. E pela primeira vez, uma mulher lidera o ranking dos maiores bilionários brasileiros. A lista é encabeçada por Vicky Safra, viúva e herdeira do fundador do Banco Safra. Uma mulher lidera pela primeira vez a lista dos maiores bilionários brasileiros. O ranking deste ano foi divulgado hoje pela revista Forbes. O primeiro lugar ficou com Vicky Safra, viúva de Joseph Safra, o fundador do Banco Safra, com uma fortuna estimada em 87,8 bilhões de reais. Somando o patrimônio de seus filhos, de acordo com a revista, a lista passou a considerar a fortuna da família em conjunto para seguir a mudança de critério da Forbes norte-americana.
Em segundo lugar, com 83,5 bilhões de reais, veio o cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, seguido pelo sócio fundador da 3G Capital Partners, Jorge Paulo Lemann, com 74,9 bilhões de reais. Vic Safra é uma mulher de origem grega e tinha apenas 17 anos quando se casou com Joseph Safra, o homem que viria a se tornar o banqueiro mais rico do mundo. A fortuna da família tem raízes na Síria, com a criação de uma empresa que operava como casa bancária em 1800 e só começou a fazer parte da história do Brasil em 1953, quando o pai de Joseph Safra, Jacob Safra, se mudou com a família para o país. Por aqui, a fundação da Safra Financeira veio em 1967. Com as compras de outras instituições financeiras, em 1972, o Banco Safra se estabeleceu no Brasil. E de acordo com os dados do Covitel 2023, que é uma pesquisa feita por meio de um inquérito telefônico, onde são apurados os fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia, foi constatado que pelo menos 12% dos brasileiros já receberam diagnóstico médico para depressão e 26,8% deles para ansiedade. Para tratar a depressão e a ansiedade, muitos especialistas indicam os antidepressivos, medicamentos seguros e eficazes que alteram o funcionamento de circuitos cerebrais que controlam o humor. Porém, os estudiosos destacam que o problema é que, para uma parcela dos pacientes, eles podem afetar o desejo sexual. A Associação Brasileira de Psiquiatria afirma que os efeitos colaterais podem variar para cada paciente. Algumas medicações usadas para transtornos depressivos podem afetar o desejo sexual, pois interferem nos neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Isso acontece porque os antidepressivos mais comuns que são utilizados para tratar a depressão são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Esses medicamentos causam um aumento no nível da serotonina, que é responsável por transmitir as sensações de prazer e bem-estar no cérebro. Porém, após a ingestão de um medicamento para este fim, o mesmo acaba gerando efeitos adversos no corpo humano, o que causa uma diminuição do nível da dopamina, que é o neurotransmissor que está ligado ao desejo e à excitação. As queixas são mais frequentes vindas das mulheres. Os efeitos colaterais podem se manifestar na falta de desejo sexual, queda na lubrificação da vagina e dificuldade para atingir um orgasmo. No caso dos homens, o retardo na ejaculação é o principal efeito adverso observado no uso de antidepressivos. E daqui a pouco, explosão em caldeira de metalúrgica deixa mortos e feridos no interior de São Paulo. Lançada a biografia do empresário Emílio Callas, fundador de uma das maiores construtoras do país. O Brasil News volta daqui a pouquinho com esses e outros destaques. Até já.